Voltamos a estar juntos para mais um Vamos Falar de Saúde. Como tínhamos prometido no programa anterior, hoje o tema é como lidar com o medo e com a ansiedade. Mas também na primeira parte deste programa, será assim em todos os programas, vamos dar oportunidade então para que os nossos convidados possam responder às perguntas que foram feitas no programa anterior. Desde já aproveito que, se quiser, ao longo deste programa, também fazer chegar-nos a sua pergunta, a sua dúvida, a sua questão, está à vontade, pode fazê-lo para o 933 939291. Vou repetir: 933 9291. É este o número que para o qual deve enviar a sua questão. Para nos falar sobre esta temática do programa de hoje, temos connosco a doutora Isabel Lacerda, e também para nos responder às questões do programa anterior, temos connosco a doutora Cláudia Neves. Mais uma vez, ambas, bem-vindas. Obrigada. Olá a todos. Eu é que agradeço desde já. Vamos então começar com a doutora Cláudia para nos falar daquilo que foram as perguntas que nos foram feitas no programa anterior. Eu vou aqui precisamente ao telemóvel da Novo Tempo para partilhar consigo as perguntas que nos foram feitas. Foram várias as perguntas, eu não vou responder, eu não vou questioná-la sobre as diferentes perguntas, vou aqui selecionar algumas. Vou ler esta, por exemplo, diz assim: fomos atingidos com o vírus nos olhos. Não é melhor usar óculos? Estou falando das gotículas do vírus. Então, é ou não a solução usar óculos? É interessante que estamos aqui a fazer um programa sobre saúde e que hoje em dia é temática mais debatida, mais conversada e, sobretudo, esta doença que é a Covid-19, não é? E nós vimos isso nas perguntas dos nossos ouvintes e dos nossos espectadores, baseia-se quase tudo na Covid-19. É verdade que a principal forma de contágio é realmente pelas gotículas respiratórias, podem ser expelidas quando tossimos, quando espirramos ou quando falamos com alguém. Por isso é que uma das principais ferramentas para limitar a propagação desta doença é o distanciamento social e a etiqueta respiratória. Nesse sentido, é claro que as gotículas, se nós recebemos gotículas que tenham o vírus, elas podem penetrar pela mucosa do nosso nariz, se nós as inalarmos, pela nossa boca ou pela mucosa dos nossos olhos. E é claro que quem usar óculos tem uma proteção extra, que é o nosso caso, não é? Por isso é que uma das formas de proteção, naqueles casos de profissionais de saúde que têm que lidar diretamente com os doentes com a Covid, têm de usar umas viseiras. É nesse sentido. Usar óculos é melhor, mas não vamos usar óculos só para proteger do vírus, não é? Do novo coronavírus. Por outro lado, é um cuidado extra para quem usa, por exemplo, lentes de contacto. Claro, claro. E mais importante do que pôr os óculos é mesmo o distanciamento social. Manter aquela distância de pelo menos 1,5 m, 2 metros de qualquer outra pessoa, não é? Vamos então a mais uma pergunta. Enfim, eu acredito, por mais que este assunto seja falado, as pessoas continuam a ter algumas das mesmas dúvidas e elas continuam a subsistir. Diz assim: se espirro para o cotovelo, não se torna esse local uma propagação da doença? Não é melhor espirrar para o chão? Uhum. É assim, quando nós espirramos, aquilo é ar que sai em alta velocidade. E diz que, claro que foi contar, mas que são mais de 40 mil gotículas que saem durante um espirro. Mas imaginemos, na prática, quando nós espirramos para o nosso cotovelo, nós limitamos logo à saída a dispersão dessas gotículas e elas vão ficar todas no nosso cotovelo. É claro que se nós tivermos o vírus, ele vai ficar na nossa roupa. Mas se nós espirrarmos livremente para o chão, essas gotículas vão se espalhar não só pelo chão, mas por todas as superfícies que estejam aí perto. Onde quer que nós estejamos, se estivermos ao pé de uma porta, pode ser a maçaneta da porta, a própria porta, um vidro, uma mesa, uma secretária, livros, os objetos todos. E nós sabemos que, dependendo do tipo de superfície, o vírus pode permanecer nessas superfícies algumas horas ou até alguns dias, sobretudo superfícies metálicas ou vidro, pode ser até 5 dias. Enquanto que na roupa, pensa-se que permanece menos tempo. E claro que se nós estivermos doentes, o vírus vai estar em nós. Não vamos permitir sequer que as pessoas nos toquem. Faz parte da limitação, da infecção, evitar o contacto com outras pessoas. E se ele ficar na nossa roupa, nós sabemos que diariamente devemos tomar banho e pôr a roupa a lavar.
E sabemos que lavagens a determinadas temperaturas eliminam o vírus, não é? Ou seja, mais vale espirrar para o cotovelo do que espirrar livremente para o chão, não é? Para limitar a expansão, a disseminação dessas gotículas respiratórias. Até porque elas podem ficar largos minutos ainda no ar, imagine-se. Outra Sim, sim. pergunta, será que o Covid-19 pode voltar a surgir com força no outono? Eu estou curioso por saber se, a doutora Cláudia tem esta resposta. Essa é a questão, Daniel, é que é assim, este é um vírus que todos nós temos muitas perguntas que ainda não têm resposta. Muitas coisas acerca do vírus nós ainda não sabemos, há muitas dúvidas acerca dos testes que comprovam ou não a imunidade, se a pessoa pode voltar a ter infecção, mesmo se eu tenha agora, se posso voltar a ter noutra altura. Não sabemos qual é o comportamento do vírus perante as temperaturas elevadas. Sabemos que no hemisfério sul, por exemplo, Austrália, Brasil, eles não estão no inverno e estão à mesma com a pandemia. Portanto, nós não sabemos se vai haver realmente outro surto no outono, em outubro, mas sabemos que o vírus vai continuar neste planeta. E damos um exemplo simples. Lembram-se em 2009 da gripe A, que o vírus influenza H1N1. Ele continua aqui e continua a haver pessoas com a gripe A e continuam a falecer pessoas com a gripe A. Mas não abrange um número tão grande de pessoas. É claro que o vírus vai continuar cá, não sabemos se realmente vamos ter outro surto no sentido de aumento exponencial do número de casos ou no número de mortes, mas penso que isso ninguém pode responder quando será, se será e como será. Mas sabemos que se isso voltar a acontecer, estamos mais bem preparados, como população, como profissionais de saúde. Entretanto, estão a ser estudados mais medicamentos, em todo o mundo há equipas a tentar produzir a vacina para este vírus, portanto será diferente, certamente. Temos que ter esperança que será melhor. Muito bem, até porque todos nós aprendemos com a experiência, claro. Vou fazer Claro. uma última pergunta, ela é um pouco extensa, eu vou, enfim, traduzir aqui um pouquinho a pergunta. Diz: "O Covid-19, para além de atingir pessoas doentes", eu imagino que a pergunta seja pessoas que já têm outras doenças, se Uhum. pode atingir também pessoas saudáveis e se pode ser fatal para essas pessoas que atingiram o Covid-19 e que até à data eram saudáveis. E será que os casos assintomáticos, ou seja, aqueles casos que não têm sintomas, que as pessoas não têm sintomas, será que também podem ser considerados contagiosos? Uhum. Ah, Relativamente à primeira pergunta, nós em medicina costumamos dizer que não existe 0% nem 100%. É uma questão de probabilidade. E nós sabemos daquilo que conhecemos deste coronavírus que os casos são mais complicados nas pessoas idosas, pessoas com outras doenças e nas pessoas que tenham o sistema imunitário mais debilitado. Mas sabemos que pode surgir em pessoas que supostamente acham que estão saudáveis e que não têm nenhum outro problema de saúde. É verdade. Também sabemos que, estatisticamente, é mais provável que as pessoas com esses problemas possam ter realmente um desfecho fatal. Mas pode acontecer em pessoas supostamente saudáveis. Não podemos dizer que nunca me vai acontecer a mim, porque eu não tenho nenhuma doença, ainda não sou idosa e que não vou morrer por isso. Não sei, isso ninguém pode dar essa certeza. Relativamente aos casos assintomáticos, nós não podemos esquecer que nós temos um período de incubação que varia desde alguns dias até aos 14 dias e sabemos que cerca de 2 dias antes dos sintomas, ou seja, quando ainda estamos assintomáticos, já podemos transmitir o vírus a alguém, já somos contagiosos. E esse período de contagem pode variar entre 7 e 12 dias e nas pessoas mais graves até 14 dias, enquanto têm sintomatologia. No entanto, é algo que também está a ser estudado cada vez mais nas populações. Sabemos de populações, temos um exemplo nos Estados Unidos, uma população que não valorizaram, não testaram pessoas assintomáticas e sabe-se que realmente o surto surgiu pelo contágio de pessoas assintomáticas. Portanto, pode realmente transmitir o vírus se mesmo estando assintomático. Muito bem, já voltamos então à conversa com a doutora Cláudia. Queria chamar então agora a doutora Isabel Lacerda para um assunto que também já está, eu diria, na ordem mediática. Com o tempo que temos de confinamento, há pessoas que já estão há 2 meses em casa, famílias que, por exemplo, não estavam habituadas a estar juntas todo o tempo, 24 sobre 24 horas, e isso já está a trazer alguns problemas do foro psicológico, como as ansiedades, stress, impaciência, intolerância, por aí fora.
Mas eu queria fazer-lhe uma pergunta específica em 2 problemas que penso que serão ainda piores, se é que podemos catalogá-los dessa maneira, que é o medo e a ansiedade. O medo daquilo que é o desconhecido e também a mesma ansiedade. Como lidar com estes sentimentos, doutora? Ora, muito bem. De facto, esta situação desta pandemia surgiu como uma ameaça no outro lado do mundo e, de repente, passou aqui para o nosso país, para a nossa cidade e, por vezes, até na nossa casa. O que isso é uma ameaça, porque não sabemos muito bem o que é que vai acontecer, é imprevisível a duração e, portanto, a ansiedade aumenta. A ansiedade e o medo. De facto, houve uma grande mudança no estilo de vida, as pessoas estão muito confinadas em casa, não têm contacto com os amigos, não têm aquele abraço, aconchego, as pessoas têm o que era antes dado como garantido. Vou à rua sem problemas nenhum. Agora não, eu tenho medo. O que é que vai acontecer? Quem vou encontrar? E, portanto, as pessoas ficam, de facto, muito ansiosas. É preciso ver uma atenção que é importante. É que, por vezes, a ansiedade, o medo, a preocupação podem ser mais contagiosas do que o próprio vírus. Ou seja, pode contaminar todo o ambiente familiar, toda a dinâmica familiar. Portanto, há que dosear. É importante saber qual a fonte do stress, qual a fonte da... Porquê é que eu estou tão ansiosa? Porquê é que eu estou com tanto medo? Aqui temos que usar estratégias para a nossa estabilidade emocional e psicológica. Por exemplo, é importante ter informação. É fundamental, porque quanto mais informados estamos, menos ansiosos ficamos. Só que não vamos estar numa correria desenfreada, vou ver este canal, vou ver aquele. Não, é preciso dosear. E controlamos o nosso pensamento. Por exemplo, eu vou sair, será que eu toquei em alguma coisa, em algum objeto que estou contaminada? Será que eu não lavei bem as mãos? Portanto, isso tudo é um pensamento negativo e que vai me controlar a minha maneira de estar e de sentir. Temos que parar esse pensamento negativo. Não, eu estou a fazer tudo como tem que ser feito, estou a seguir as indicações, estou a lavar as mãos durante os tais 20 segundos. Agora, não tenho que, por isso, lavar as mãos de 5 em 5 minutos, nem tenho que desinfetar a casa com lexívia várias vezes ao dia. Portanto, há que dosear e que parar o pensamento e pensar, eu estou a agir bem, portanto, eu não vou dar força a esse sentimento negativo e a esses pensamentos negativos. Por exemplo, em relação a reduzir os contactos físicos, tudo bem, é importante, mas isso não quer dizer isolamento social. Nós temos tantas formas de contacto, videochamadas, antes nunca tínhamos tempo para fazer estas chamadas, agora é o momento ideal até para relaxar, estou a pensar nas pessoas que estão muito sozinhas, pessoas sós, pessoas de idade, que não têm, até muitas vezes as pessoas de idade nem têm acesso às novas tecnologias. Como é que se faz? Então, por que não escrever uma carta, um postal, estou aqui, penso em ti, tenho saudades tuas, és muito importante. Isso também faz a diferença. Acho que uma maneira de manter a estabilidade emocional, manter rotinas, fazer as coisas, ter um dia programado, refeições a horas, qualidade na alimentação. Às vezes a pessoa, quando está muito ansiosa, come, às vezes como um escape. Ok, vamos controlar, pensar, é isto que eu quero, porque é que eu estou a agir assim? Fazer muito o autoquestionamento e controlar o nosso pensamento. Por exemplo, exercícios físicos. Eu agora não tenho, pode ser um ginásio, mas eu posso fazer em casa. Há várias alternativas. É importante a pessoa ter no dia um momento consigo próprio, em que se sente bem, um momento de relaxamento, porque não ler um livro, ouvir música, falar com amigos. É importante a pessoa, porque nós não sabemos quanto tempo isto vai demorar, portanto, é desconhecido. Por exemplo, é a altura para sermos solidários com os outros. Alguém está a precisar, porque não eu vou à rua, vou comprar também alguma coisa para outra pessoa conhecida que não tem possibilidade. E tentar, mais uma vez,
controlar o pensamento negativo. Eu já ultrapassei outras situações complicadas. Eu vou ultrapassar também esta. E, mais uma vez, nós nunca tínhamos tempo para nada. Eu falo por mim que queria fazer N coisas e não sobrava tempo. Agora eu tenho todo o tempo do mundo. O que é que eu quero fazer? O que é que eu gostaria de fazer? Pensámos um bocadinho nessas questões e por que não? Porque o importante é mudar o foco. Em vez de eu estar a pensar sempre negativo, vou fazer o registro de coisas boas que acontecem no dia. Hoje está sol, estou a ver os passarinhos, tive um contacto com uma pessoa importante. Por que não fazer o registro das coisas positivas? E não esquecer, cuidar de nós próprios, da nossa saúde, do nosso bem-estar. É importante porque isto vai durar. Portanto, eu tenho que ter estratégias para lidar da melhor maneira com esta situação. Eu penso que a pergunta que lhe vou fazer a seguir encaixa-se ainda um pouquinho naquilo que está a partilhar connosco agora, que é na mesma o medo e a ansiedade, mas quero-me dirigir uma palavrinha sua, por exemplo, para os profissionais de saúde, que são aqueles que têm, eu diria, um medo e uma ansiedade extra, que é serem eles portadores da doença para outros, ou seja, serem eles a fonte, o objeto de contágio. O que é que podia dizer para os profissionais de saúde, entre outros? Sim, sim, é perfeitamente legítimo porque eles estão na linha da frente. Por mais cuidado que tenham, é sempre um susto, porque não sabem, pode haver um descuido, um toque. Aquilo que é preciso fazer é, ok, eu estou a tomar as medidas necessárias, eu estou consciente, eu sou uma pessoa responsável, não aumentar tanta ansiedade e pensar que eu estou de facto a fazer aquilo que é recomendado pela OMS, pela Direção-Geral de Saúde e, portanto, eu estou a ter Ou seja, o que é que depende de mim? Depende de mim o meu controle. Que está ao meu alcance, não é? Isso eu estou a fazer. E o resto, Deus provará. Muito bem, eu queria voltar a estar à conversa com a doutora Cláudia Neves, no sentido de perceber estas alterações de ânimo, de ansiedade, este stress, este medo, esta ansiedade, isto também pode afetar de alguma forma o nosso sistema imunitário? Uhum. É assim, o nosso sistema imunitário é um conjunto muito sofisticado de soldados que nós temos, cada um numa frente diferente de batalha, com funções diferentes. Mas quando realmente nós estamos ansiosos, sobretudo se for prolongado no tempo, de uma forma mais crónica, tudo isso gera alterações químicas no nosso corpo. Entre eles, o nosso sistema imunitário pode ficar mais debilitado ou reagir em demasia para determinadas circunstâncias. Ficando mais debilitado, o que é que acontece? Diretamente, mais facilmente apanhamos qualquer infecção, seja vírus, bactéria, seja o que for, mais facilmente apanhamos, quando ele está hiperativo, com uma doença autoimune. Os nossos próprios soldados lutam contra partes do nosso próprio corpo. Uhum. Indiretamente, essa ansiedade também gera comportamentos que debilitam o nosso sistema imunitário. A pessoa ansiosa, como disse a doutora Isabel, não vai ter hábitos alimentares tão saudáveis. Vai comer mais, normalmente, leva a comer mais, a comer o que não é saudável, e uma alimentação não saudável debilita diretamente também o sistema imunitário. A pessoa ansiosa também vai ter problemas do seu sono, ou porque não consegue adormecer, porque acorda muitas vezes, tem vários tipos de insónia. O não dormir bem também debilita o sistema imunitário. Não vai fazer atividade física porque está ansiosa, preocupada com outras coisas. O sedentarismo também promove a degradação do nosso sistema imunitário. Portanto, tanto diretamente como indiretamente, o estarmos ansiosos, preocupados, vai afetar-nos ainda mais. E vamos ficar ainda mais suscetíveis, não só a este vírus, mas também a outras doenças, não é? Gostaria ainda de voltar, como temos ainda algum tempo, de voltar à conversa com a doutora Isabel Lacerda, nesta questão dos medos e da ansiedade. Muitas vezes, enfim, já nos deixou algumas estratégias bastante importantes para como nós lidarmos com isso. Mas uma coisa é aquilo que eu penso, aquilo que é o meu raciocínio lógico e cognitivo, outra coisa é depois como eu o coloco na prática. E eu imagino, se já estou com essa ansiedade, mesmo ouvindo a explicação da doutora Isabel Lacerda, eu vou ter dificuldade em ganhar, eu diria, esses tais hábitos que mencionou. Provavelmente eu vou ter que
conseguir passar ali umas primeiras dificuldades, lutar ali de uma forma inicial. Como é que eu posso muitas vezes fazer aquilo que eu sei que devo fazer, sobretudo nesta área psicológica, que é um mundo gigantesco, mas por outro lado eu não estou a conseguir. Nessa altura é a altura de eu pedir ajuda? Sem dúvida. Aquilo que eu falei há pouco é muito importante a pessoa ter consciência do seu comportamento. Ok, como eu digo, nem tudo depende de mim, mas aquilo que depende de mim é o meu comportamento, o meu pensamento, as minhas atitudes. E também eu disse que isso é um bocado ansiogénico, ou seja, se eu estou com muito medo, eu vou contaminar a minha família e vai ficar tudo em pânico e não pode ser, não é conveniente. Portanto, mais uma vez, parar e pensar, porquê é que eu estou a dar tanta força a este medo? O que é que eu posso fazer? Já estou a fazer. Então, se eu já estou a fazer, eu vou tentar relaxar, respirar fundo, confiar. Se de facto eu não estou a ter dificuldade em gerir estes meus pensamentos, então é melhor pedir apoio, ajuda para lidar com estas situações, porque de facto a pessoa depois fica em sofrimento. Portanto, a pessoa não está bem, não se sente confortável, sente que está a perder o controle, isso é horrível, e, portanto, e depois é uma bolinha de neve, cada vez se sente pior. Portanto, o ideal é parar e pensar, ok, às vezes até é importante mudar o foco. Pense numa coisa que goste, faça uma atividade que tenha prazer, eu sei que não se pode sair muito, mas pronto, porque não dar uma volta, respirar fundo, fazer uma atividade que sinta quando faz, se sente 100% bem. Para haver um corte, porque a pessoa está focada constantemente no medo, na doença, no que pode acontecer, e se eu controlo, e se eu não controlo, é um horror, porque é um sofrimento atroz. E, portanto, há que parar esse pensamento e mudar de registro. A quem é que eu devo pedir ajuda? A quem, se já estou nessa situação, se eu já reconheço que estou numa situação que não consigo controlar, para quem é que eu me devo dirigir? Ok, há a linha de apoio, SMS 24, portanto, estão constantemente a dar apoio. Essa é uma Mesmo alternativa. para questões do foro psicológico? Sim. Mesmo se for psicológico. Portanto, são pessoas que estão permanentemente a dar apoio. Sei que também há alguns hospitais que têm uma linha de apoio 24 horas, mas é por aí. Portanto, se não for, eles depois remetem para quem de direito. Muito bem, quero agradecer a ambas mais uma vez esta oportunidade e sobretudo a vossa disponibilidade para nos responderem a estas questões e para falar sobre este assunto. Mais uma vez a ambas, muito obrigado. Obrigada a nós. Para si que está desse lado dos microfones e da câmara, saiba que isto é uma parceria entre a RCS e a Novo Tempo Portugal, mas sobretudo para aqueles que nos escutam através da RCS, se quiser também fazer as suas questões, as suas perguntas, não deve ligar para o número normal da RCS, deve ligar para o número da Novo Tempo Portugal, que é o 933 93 92 91. Vou voltar a repetir, 933 93 92 91. Ainda, para si que me está a ouvir na Rádio RCS, pode acompanhar também este programa em vídeo no site e no YouTube da Novo Tempo Portugal. É só procurar nas redes sociais e certamente vai encontrar. Não só nos pode ouvir, mas também nos pode ver. Para terminar, basta deixar-lhe aquilo que é o tema do próximo programa. No próximo programa, vamos falar e vamos saber como lidar com as informações de saúde. Quais é que devemos relevar ou não relevar, aonde é que devemos buscar informação e, sobretudo, como saber se essas informações são ou não verdadeiras. Vamos contar com mais 2 colaboradores, como é normal neste programa, uma jornalista e outro convidado, mas isso ficará a saber no próximo programa. Mais uma vez despeço-me, voltamos a estar juntos no próximo programa, se Deus quiser.